E então, gostaram de ver de onde veio as razões trigonométricas no ciclo? Espero que sim. Vamos continuar então agora aprofundando um pouco mais o estudo de cada uma das razões. A gente vai começar pela razão seno. Então, dado um número real x, que pertence ao intervalo 0 e 2π, né, que é a volta da circunferência, seja P a sua imagem no ciclo, lembrando que P seria o final desse percurso, né, então eu percorri, por exemplo, 30 graus, onde eu parei é P. Né? Se fosse 310 graus, eu daria quase uma volta completa, o P estaria aqui, essa imagem estaria aqui. P é o ponto final aí da trajetória. Denominamos seno de x ou seno de x a ordenada OP1 do ponto em relação ao sistema UOV. A gente já viu isso lá na construção, então se eu olho a projeção de P aqui no eixo V, eu tenho o tamanho do seno. Né? Então, coloquei aqui alguns exemplos. Se o P estiver aqui, se a imagem do ângulo estiver aqui, aqui está o meu valor do seno. Se o meu ponto P está aqui no segundo quadrante, não tem problema. Eu vejo qual que é a projeção dele em cima do eixo V. Então, aqui eu tenho o tamanho do seno de O até P1. Se o meu ponto P, né, se o ângulo vai gerar essa imagem P aqui no terceiro quadrante, de novo, eu venho, faço a projeção no eixo V e aqui a gente tem o valor do seno desse ângulo. Percebam que aqui o valor do seno é negativo. Né? E por fim, no quarto quadrante, a mesma coisa, a gente deu uma volta até chegar no quarto quadrante, a imagem desse arco define o ponto P e a projeção desse ponto P no eixo dos senos dá aqui o valor do seno desse arco, também negativo. Então, o seno é esse valor projetado no eixo vertical, tá bom? Vou mostrar para vocês o seno no ciclo trigonométrico no GeoGebra. Eu já deixei aberto aqui, deixa eu chegar nele. O GeoGebra, além da construção que a gente faz, né, no material, a gente faz de forma estática, colocando as equações e vendo a construção, ele permite que a gente faça muitas animações. Confesso que eu não sei fazer as animações, mas tem muita coisa pronta. Então, se vocês virem aqui no GeoGebra, então, por exemplo, digitarem aqui, ó, ciclo trigonométrico, né, como eu digitei. Eu já fiz uma curadoria, já escolhi, mas vai vir algumas coisas prontas que vocês podem clicar que outras pessoas já fizeram, tá bom? Vou mostrar para vocês o que eu escolhi aqui. Então, aqui eu tenho o ciclo trigonométrico. Eu vou mostrar para vocês, por enquanto, só o seno. Deixa eu tirar o cosseno e a tangente. E aqui, então, eu tenho um arco de 50 graus, está marcado aqui em cima. A projeção do ponto P, que é a imagem no eixo dos senos, está aqui, ó. Então, eu tenho o seno valendo 0,77. Se eu aumentar um pouquinho o meu ângulo... Opa, aumentei muito. O meu mouse está muito sensível. Aqui, por exemplo, 79 graus. O meu ponto P agora está aqui em cima. E a imagem está quase próxima de 1. Se eu for para o próximo quadrante, para o segundo quadrante, 130 graus, por exemplo, aqui eu vejo a projeção, o meu seno está valendo 0,77, ele está me dando aqui. E assim vai, ó. Então, eu sempre tenho a projeção olhando no Y. Esse verde claro é o valor do seno. E eu não sei se vocês estão enxergando, ele vai variando de 0 até 1. Né? Ou ele é 0, quando está valendo 0, ele atinge o ponto máximo quando é 90 graus, e aí depois ele volta a diminuir. E aí ele atinge o ponto mínimo quando ele é 370 graus, e depois ele volta, né, a chegar no 0. Tudo bem? Então, só para vocês verem aí a variação do seno. Vamos voltar para os slides. Opa, voltei no lugar errado. Então, se o x é do primeiro ou do segundo quadrante, a gente tem o seno positivo, né, porque a projeção vai estar aqui na parte de cima. Se é do terceiro ou do quarto, a gente tem o seno negativo. Essa é uma propriedade importante que pode ser resumida aqui por essa bolinha, vai. Então, aqui em cima a gente tem senos positivos, no primeiro e no segundo quadrantes, e no terceiro e no quarto, senos negativos. E para todo x que pertence aí à primeira volta, a gente sabe que o seno está entre menos 1 e 1. Quando está aqui no 90 graus, assume o valor máximo, que é 1 positivo. Quando está no 370 graus, atinge o valor mínimo, que é menos 1.
Então, o valor mínimo do seno é menos 1 e o valor máximo é 1. Aqui tem, né, um exercício tirado do livro para localizar os arcos e em seguida dar o sinal do seno de cada um deles. Então, é só para marcar, né? O π sobre 4, por exemplo, vai ter um seno positivo, assim como o 3π sobre 4. O 5π sobre 4 e o 7π sobre 4 vão ter os mesmos valores de seno, só que negativos, né? Mas não sei se vocês estão percebendo, eles têm o mesmo tamanho. Só vai trocar o sinal. Se a gente pensar na variação, então, por exemplo, se x percorre o primeiro quadrante ou o quarto, o seno de x é crescente. Como assim? Conforme eu vou aumentando aqui o ângulo no primeiro quadrante, o valor do seno vai crescendo. No quarto quadrante também acontece isso. Parece confuso, mas lembrem que aqui eu estou falando de um valor negativo. Então, aqui esse valor de seno está muito negativo, conforme eu vou aumentando ele vai ficando menos negativo. Então, por isso que a gente diz que é crescente, tá bom? Agora, se o x percorre o segundo ou o terceiro, o seno de x é decrescente. Então, conforme eu vou aumentando os ângulos aqui, o meu seno vai ficando menor. Por que eu estou falando isso para vocês? Aqui é a mesma coisa, né? Conforme eu vou aumentando o ângulo no terceiro quadrante, o seno vai ficando mais negativo, ou seja, ele vai ficando menor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente consegue estudar essa variação, esse comportamento do seno. Vocês devem ter estudado isso em funções trigonométricas, quando a gente vai esmiuçar qual que é o comportamento do seno dos ângulos, né? Então, a gente consegue dizer, por exemplo, que seno de 0 é 0, depois entre 0 e π sobre 2 ele cresce, aí chega no 1 que é o máximo, aí depois ele decresce, chega no 0, continua decrescendo, chega no menos 1 que é o mínimo, depois cresce de novo. E aí eu vou mostrar para vocês isso no GeoGebra, né, que a gente estuda isso em função. Opa, foi para o lugar errado aqui. Então, de novo, eu peguei uma apresentação já pronta, aqui quem fez foi o Jorge Cássio. E é interessante porque ele deixa rastro. Então, eu vou fazer assim, ó. Ele está carregando, sei lá por que aqui. A gente consegue, ó, e vai mudando o ângulo e ele vai deixando o rastro da medida do seno. E olha o que vai acontecendo. Então, esse seno ele vai sempre indo de menos 1 a 1 e ele segue sempre um padrão. Então, eu acho que vocês devem estar reconhecendo, essa seria a função seno, a função senoide, né? Então, só para que vocês entendam que as coisas estão relacionadas. Quando eu começo a estudar o comportamento dos valores do seno, eu posso fazer algumas inferências, e aí, sobre esse comportamento, eu estudo na parte de função, tá bom? Bom, vamos ver agora, então, o cosseno. Então, dado o número real x, que pertence ao intervalo 0,2π, né, que está aí na primeira volta, seja P a sua imagem no ciclo, denominamos cosseno de x a ordenada OP2 do ponto P em relação ao sistema UOV. O que isso está dizendo? Que é a projeção de P no eixo horizontal. Então, o cosseno ele vai estar aqui na projeção horizontal, como eu já mostrei para vocês lá, quando eu construí a figura com régua e compasso. Então, se a gente tem P aqui no primeiro quadrante, eu projeto para o eixo dos cossenos e descubro esse tamanho aqui, vai me determinar o cosseno desse arco. Se eu tenho um ponto P aqui nesse quadrante, eu vou projetar aqui para o eixo horizontal. Percebam que o nosso cosseno agora é negativo, né? Depois, o terceiro quadrante, eu vou projetar aqui no horizontal, também tem um cosseno negativo. E por fim, no quarto quadrante, vou projetar a imagem de P aqui no eixo horizontal e eu tenho um cosseno positivo. Então, o eixo dos cossenos é o eixo horizontal. De novo, vou mostrar para vocês no GeoGebra. Deixa eu achar aqui. Então, ao invés agora de seno, vou mostrar para vocês o cosseno. Então, vou voltar para o 0 graus. Né? Então, agora aqui ele está marcando para mim em vermelho aqui embaixo. Então, esse ângulo de 43 graus, eu vou projetar aqui, encontrei que o seno dele é esse pedaço vermelho, ele está marcando para mim que é 0,73. Então, vou continuar aqui, um ponto do segundo quadrante, eu olho para baixo, está menos 0,64, seria o cosseno de 130 graus. E assim vai, né? Então,
esse cosseno também, assim como o seno, ele vai variando de -1 até 1, certo? Voltando então para a apresentação, passei. Então, como a gente já viu, se x é do primeiro ou do quarto quadrante, o cosseno de x é positivo, e se o x for do segundo ou terceiro, o cosseno é negativo. Então, a síntese dos sinais, cossenos negativos, cossenos positivos. E mais uma vez a gente tem o cosseno, assim como o seno, variando de -1 até 1. Beleza? O valor mínimo é -1, o valor máximo é 1. Assim como a gente fez para o seno, eu consigo determinar o sinal pensando só no quadrante em que esse ângulo está inserido. Então, π sobre 4 vai ter um cosseno positivo, 3π sobre 4, que é um arco do segundo quadrante, negativo, 5π sobre 4 negativo, 7π sobre 4 positivo, tá bom? E também dá para a gente estudar o comportamento, se cresce ou decresce. Então, conforme eu vou aumentando o meu ângulo no primeiro quadrante, o cosseno vai ficando menor. A mesma coisa vai acontecer no segundo quadrante. Conforme eu vou aumentando, o meu cosseno vai ficando menor. Lembrando, né, ele vai ficando mais negativo, por isso que ele vai ficando menor. No terceiro e no quarto quadrante, conforme eu aumento o ângulo, eu também aumento o valor do cosseno. Então, aqui, conforme eu aumento, ele vai ficando menos negativo, né? Então, ele vai ficando maior. Ou então, no quarto quadrante, conforme eu aumento o ângulo, ele vai ficando com cosseno maior. E foi como eu disse para vocês, do mesmo modo, né, se a gente avaliar o comportamento aqui do ciclo trigonométrico para os cossenos, a gente consegue estabelecer algumas relações. Então, ó, percebam, o cosseno, quando está em 0 e 2π, o cosseno vale 1, né, porque está projetado aqui. Quando é π sobre 2, o cosseno vale 0. Quando é π, vale -1, e ele vai variando nesse intervalo. Se a gente pensar nessa relação de crescer, decrescer, né, então de 0 a π sobre 2 ele decresce, depois ele decresce até chegar no -1, cresce, cresce. Então, se a gente for olhar lá no GeoGebra a função, deixa eu chegar lá de novo, gráfico da função cosseno. Então, mais uma vez, eu vou mudar o valor, ele está pensando aqui, eu vou alterando o valor e ele vai gerar para mim o gráfico com um rastro. Ó. Então, esse é o comportamento do seno, porque tem um ciclo, né, um padrão que vai se repetindo, que vai ser sempre de -1 a 1, sempre, né, com o mesmo comportamento. E aí, né, vocês podem lá depois revisar a parte de função trigonométrica, tá bom? Voltando para a apresentação, agora chegou a vez da gente falar da tangente. A tangente é um pouco diferente. Então, dado um número real x que pertence a 0 a 2π, com x diferente de π sobre 2 e x diferente de 3π sobre 2, a gente vai definir a tangente. Por que x diferente de π sobre 2 e x diferente de 3π sobre 2? Porque a gente vai ver que a tangente é o valor dessa projeção aqui. E para o π sobre 2, que é 90 graus, a gente tem que essas duas retas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Então, eu não consigo definir a tangente. Então, para π sobre 2 e para 3π sobre 2, que é 270 graus, a tangente não é definida, tá bom? Então, nós consideramos a reta OP, então O e passa pelo P aqui, continua, e T a intersecção com o eixo das tangentes. Denominamos tangente de x a medida algébrica desse segmento AT. Eu já mostrei para vocês na construção por que a tangente aparece, né? Porque que é aqui que aparece a medida dela. Então, vou mostrar para vocês a tangente lá no ciclo trigonométrico. Eu sempre passo. Então, dessa vez aqui, coloquei tangente, né? A tangente está sendo marcada em amarelo. Deixa eu voltar para o 0 graus. Então, 0 graus, conforme vai aumentando, ó, a tangente vai aparecendo aqui no eixo das tangentes, né? Ela aumenta e diminui. Ela não tem esse padrão de aumentar e diminuir valor mínimo e valor máximo, né? Ela vai até lá o infinito. Mas existe aí uma relação, né, entre essas projeções. Então, a tangente ela vai variando. Então, por exemplo, se eu pegar 60 graus,
Vamos ver se eu consigo parar nos 60 graus, acho que não. Meu mouse não está querendo colaborar comigo hoje. Mas mais ou menos, ó, 50 graus, a tangente de 50 graus é aproximadamente 1,19. Por quê? A gente faz aqui e vê a projeção. Tudo bem? Voltando. Se x é do primeiro ou do terceiro quadrante, a gente tem a tangente positiva, né? Então, ou aqui a gente tem a tangente positiva. E se x é do segundo ou do quarto, a gente tem uma tangente negativa, tá bom? Então, o sinal da tangente, positivo, positivo no primeiro e no terceiro, negativo, negativo no segundo e no quarto. Da mesma forma, né? Então, por exemplo, para definir ali os sinais, π sobre 4, eu faço essa projeção, chego numa tangente positiva. Um ponto do segundo quadrante, como 3π sobre 4, eu vou passar pelo O, e a projeção vai estar aqui embaixo, negativa. 5π sobre 4 vai passar pela origem O, vai chegar aqui em cima, e a mesma coisa 7π sobre 4, a gente vai fazer a projeção aqui, vai chegar aqui embaixo, tá bom? Lembra sempre que a ideia é juntar o ponto, né, do ângulo com a origem, e ver onde é que bate na tangente. Se vai ser positivo ou negativo aqui no caso, que era o que o exercício pedia. No caso da tangente, ela vai ser sempre crescente. Ela tem uns saltos, né, porque às vezes ela não é definida, mas conforme eu for aumentando aqui no primeiro quadrante, eu vou aumentando a minha tangente e aqui a mesma coisa. Lembra que aqui está se tornando menos negativo, por isso que a gente diz que está aumentando. A gente também consegue observar esses padrões. Então, a tangente de 0 é 0, a tangente de π sobre 6 está dando raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, desculpa, a tangente de π sobre 4 é 1, como eu mostrei para vocês no desenho, a tangente de π sobre 3 é raiz de 3 e assim vai. Π sobre 2 não tem definido, então está escrito aqui, ó, não existe. E a mesma coisa com 3π sobre 2, né? Então, a gente tem aqui alguns valores e assim como no seno e no cosseno, a gente consegue estudar o comportamento, né? Nesse caso, sempre cresce e às vezes não está definida. Então, se a gente quer descobrir o comportamento, a gente também consegue estudar por meio da função. Vou mostrar para vocês aqui para fechar a função trigonométrica da tangente. Ela é bastante diferente das anteriores. Tá salvando aqui, o negócio não quer colaborar comigo. Mas olha só como vai ficando a figurinha dela, ó. Ela vai ficando assim, e aí ela vai fazendo várias, uma do ladinho da outra, assim, né? É que eu não estou conseguindo usar o mouse direitinho. Mas a função tangente, ela tem essa característica, tá bom? Ela faz umas curvas, assim, várias curvas iguais, que vão se repetindo. Então, ela é sempre crescente, mas ela dá esses saltos nesses pontos que não existe tangente, tá bom? E para fechar, nós vamos ver como reduzir os arcos ao primeiro quadrante. Porque a gente conhece mais aprofundadamente as relações trigonométricas dos ângulos de 0 a 90 graus. Então, quanto mais a gente relacionar e se apoiar, na verdade, nesses valores, melhor. Então, a gente precisa, para isso, lembrar de um conceito de arcos simétricos. A gente já falou um pouco de simetria aqui no estudo analítico, né, no estudo da geometria analítica. Mas então, basicamente, se a gente tem um ângulo alfa aqui no primeiro quadrante, a gente tem outros 3 ângulos simétricos a ele. Então, simétricos pelo eixo y, a gente tem esse ângulo aqui no segundo quadrante, que ele vai medir 180 menos alfa, né, porque a gente andou daqui para cá alfa, então daqui para cá também tem alfa, então seria 180 graus menos alfa. Outro ponto simétrico em relação à origem aqui, né? Então, como se a gente colocasse um espelho aqui, é esse que está no terceiro quadrante, que seria 180 mais alfa, né? Então, percorreria a partir aqui do 180 alfa. E o último é o 360 menos alfa. Então, um ponto simétrico, a alfa, né? Passando pelo eixo, usando como eixo de simetria o x. Então, ele estaria aqui para baixo, ó, 360 menos alfa. Percorreu do 360, ele voltou a alfa. Então, esses 4 arcos, eles são simétricos. E os valores de seno, cosseno e tangente deles vão ser
numericamente diferentes, mas o tamanho vai ser igual, né? Em módulo eles serão iguais, só a gente vai precisar considerar os sinais aí adequados a cada um deles. Então, como assim? Eu pus aqui um exemplo de 45 graus. Então, a gente tem o ângulo de 45 graus no primeiro quadrante. Se a gente faz 180 menos 45 graus, a gente chega no 135 graus. Aqui, 180 mais 45 graus, a gente chega no 225. E aqui, 360 menos 45, a gente chega no 315. Então, esses 4 arcos aqui, eles são simétricos entre si. E aí eu vou mostrar para vocês, no GeoGebra, eu também achei na internet uma animação, deixa eu ver o nome do autor, né? O Fábio Marson Ferreira fez esse applet para mostrar os arcos simétricos. Então, por exemplo, aqui está valendo alfa 30 graus do primeiro quadrante. No segundo vai ser 180 menos 30, que é 160, 180 mais 30, que é 210, e aqui 360 menos 30. Então, esses 4 ângulos são simétricos. E aqui a gente pode alterar, né? Então, por exemplo, se colocar os 75 graus, aqui a gente tem todos os ângulos simétricos, os arcos, né, simétricos ao A, tá bom? Então, só para vocês saberem, né, que a gente vai sempre tentar reduzir ou relacionar um ângulo ao seu correspondente no primeiro quadrante. E aí fica mais fácil da gente determinar os valores das razões trigonométricas, né, das relações trigonométricas. Então, voltando aqui para o slide. Então, se a gente tem um ponto P no primeiro, um ponto P', né, no primeiro quadrante, que é a nossa referência, se a gente tiver um ponto P no segundo quadrante, a gente sabe que ele vai ser simétrico a P' em relação ao eixo dos senos, que é o eixo vertical. O seno de x, então, vai ser igual ao seno de π menos x, né, que é o do P'. O cosseno de x, ele vai ser do mesmo tamanho, só que de sinal contrário, né, então vai ser menos o cosseno de π menos x. E a tangente desse ponto aqui é positiva, a tangente desse é negativa, mas é o mesmo valor. Então, vai ser menos a tangente da imagem aqui de P'. Se a gente tem um arco no terceiro quadrante, então o seno dele essa projeção aqui no seno vai ter tamanhos iguais, mas sinais diferentes, né? Então vai ser menos o seno de x menos π. O cosseno de x, o cosseno aqui desse ângulo no primeiro quadrante é positivo, aqui a gente tem o cosseno negativo também, e a tangente vai ser a mesma, né? Vai ser positiva também. Então, no terceiro quadrante, a gente tem seno e cosseno com sinal oposto e tangente com sinal mantido. E no quarto quadrante, a gente tem o seno com sinal oposto, porque aqui no primeiro quadrante o seno é positivo, aqui o seno vai ser negativo. O cosseno é o mesmo, porque o cosseno é essa projeção no eixo x, então os dois pontos têm a projeção no mesmo lugar. E a tangente também vai ter o sinal oposto, porque a tangente de P' vai ser positiva e a tangente de P vai ser negativa. E como que isso vai se revelar então? Que aqui eu coloquei um resumo. Vamos supor, vamos olhar para o 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150 graus, que é o ângulo aqui simétrico a ele, é menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 330 é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, percebam, aqui a gente tem um retângulo, né, formado com 30, 150, 210 e 330. Os valores de seno e cosseno são sempre os mesmos em módulo, mas a gente vai olhar algebricamente aí o sinal. O seno de 30 e de 150 é meio, e o seno de 330 e de 210 é menos meio. O que isso significa? Que se a gente tiver de cor o valor para esse primeiro quadrante, né, para os arcos notáveis de 30, 45 e 60, pelas essas relações dos sinais, da simetria, a gente consegue definir todos os valores seguintes. Então, por exemplo, vou pegar aqui 240. 240 graus, ele é simétrico a 60 graus. O seno dele vai ser menos o seno de 60 e o cosseno vai ser menos o cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 240 é menos meio. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né?
Então, aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, a gente consegue, pelos esses arcos simétricos, conhecendo o primeiro quadrante, determinar os demais. E aqui são os ângulos notáveis, que são os valores que vocês precisam conhecer. Quando a gente chama de ângulos notáveis, é no sentido de ser conhecido mesmo. Então, 0 graus. Se a gente tem aqui 0 graus, qual que é o valor de seno de 0 graus? É 0, né? Porque não tem altura. O cosseno é 1, porque aqui seria o ponto 1 e 0. A tangente também é 0. Eu nem coloquei tangente aqui, porque tangente é seno sobre cosseno. Então, se vocês decorarem só seno e cosseno, vocês também chegam na tangente, né? Quanto menos coisa para decorar, melhor. Agora, 90 graus. O seno de 90 graus é 1, porque a gente tem aqui a projeção desse ponto no 0 e 1. O cosseno dele é 0. A gente projetar 90 graus aqui para o eixo X, a gente vai encontrar 0. Tangente não é definida. Depois do π, cosseno é menos 1, o seno é 0. Aqui, o seno é menos 1 e o cosseno é 0. E aí os ângulos notáveis. Então, a gente sabe que o seno de 30 graus é meio, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tanto o seno quanto o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Né? Então, esses valores vocês precisam conhecer, esses que estão aqui na tabela, tá bom? Alguns exercícios de vestibular trazem esses valores, mas eu recomendo que vocês tenham eles de cor. E se vocês acham que eu vou cantar musiquinha, vocês vão ficar esperando, porque eu sou péssima nisso, gente. Mas vocês encontram na internet musiquinhas para decorar essas relações, esses valores, tá bom? E lembrar sempre, o seno, primeiro e segundo quadrante, valores positivos, terceiro e quartos negativos, cosseno, positivo, negativo, negativo e positivo. Então, se vocês conhecerem os valores do primeiro quadrante, vocês aplicam essas regras aqui de sinais, né, essas relações dos sinais, e vocês chegam a todos os valores de seno, cosseno e tangente de todos os ângulos aí, tá bom? Indicação. Eu sei que muitos de vocês já tinham pedido para eu fazer uma revisão de trigonometria, né, e de outros assuntos. Eu queria indicar para vocês essa coleção de livros. Então, como eu falei, eu tirei essa lógica da apresentação desse livro de fundamentos do volume 3. Essa coleção tem 11 volumes, em cada um desses volumes ele trata um tema da matemática. E eles são bem didáticos, eles têm exercícios desde os mais simples aos mais complexos, exercício resolvido. Infelizmente a gente não está no ensino presencial, né, porque a gente tem todos esses livros na nossa biblioteca, mas deem uma pesquisada que vocês devem encontrar parte deles por aí, tá bom? Mas é um material que eu acho que é bom para estudar sozinho, mas é claro, né, que se vocês precisarem de alguma coisa também, vocês podem me procurar. Bom, é isso então. Espero que vocês tenham retomado as principais questões aí da circunferência trigonométrica, e se precisarem de alguma coisa é só me procurar, tá bom? Agora vocês podem aí dar continuidade ao estudo da teoria angular da reta, que a gente vai usar esses conceitos da trigonometria, tá bom? Até mais, gente. Um abraço.